nossa reunião de hoje, o tema selecionado por nós foi ética no exercício profissional. Temos o professor livre-docente Fábio Cabar, da nossa disciplina co-irmã do departamento, e um grande especialista nos aspectos éticos na nossa especialidade também, em geral. Ele já exerceu inúmeros cargos, Fábio é advogado também. Então, ética no exercício profissional, professor Fábio Cabar, por favor. Bom dia, professor. Bom dia a todos, a todas. É uma alegria que não consigo expressar a oportunidade que eu estou tendo, o convite do professor Baracá, de estar aqui com todos. Pessoas que eu convivi há muito tempo, que eu ainda convivo, e outros com que tive o prazer de aprender. E aí, por questões, né, de estar em outra disciplina, na ginecologia, acabei não mais encontrando. Então, professora Ângela, professor Nilson, professor Jesus e tantos que certamente foram fundamentais na minha formação médica e de ginecologista. Então, é uma honra muito grande ter recebido esse convite e estar aqui falando para pessoas tão especiais. Então, o que o professor pediu para que eu falasse, não é, seria justamente a ética no exercício profissional, e é uma razão, não é, que eu acho bastante nobre e importante, porque a gente sabe que hoje em dia o número de processos, o número de queixas e de denúncias, tanto no CRM quanto no judiciário, tem aumentado de maneira exponencial. Então, eu não vou aqui ficar lendo código, não vou ficar lendo artigo de maneira teórica e chata, mas o que eu pretendo é falar dentre todas as questões que são explicitadas, que são tomadas lá no Código de Ética Médica, aqueles que eu acho que são os mais importantes, não apenas para o nosso dia a dia, mas também para lidar com alunos, lidar com residentes que, de uma forma direta, estão sobre a nossa responsabilidade. Então, eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu ver se eu consigo fazer rapidamente. Vocês conseguem ver? Sim, professor. Tá bom. Obrigado. Bom, então, o que eu vou falar são os aspectos éticos e jurídicos da prática médica. E eu começo com o artigo 6º do Código Civil Brasileiro. Prometo mais uma vez que não vou ficar aqui citando artigos, mas eu acho que esse é bastante importante, porque ele diz que a ignorância ou a má interpretação da lei não justifica a falta do seu cumprimento, nem isenta as pessoas das sanções nela estabelecidas. Então, eu começo sempre, quando vou falar, quando sou convidado a falar disso, eu digo sempre que, olha, uma máxima do direito é que o desconhecimento das leis não te desobriga de cumpri-las. É isso que o artigo diz. Então, não dá para usar como argumento de ter feito alguma coisa errada, eu não sabia. E os senhores não imaginam quantas vezes, seja na comissão de ética médica, onde eu já estive lá, né, com o Dr. Nelson, seja em escritório, seja onde for, quando se pergunta, mas por que a senhora fez isso? Eu não sabia que não podia, não é? E aí o direito, como acabei de mostrar, o direito ele não vai inocentar, o direito não vai perdoar aquele que errou por ignorar, de alguma maneira, os preceitos. Então, eu digo isso para os alunos, né? Eu sei que médico, que aluno de medicina não gosta de direito, não gosta de lei, não gosta de ler nenhuma normativa, mas, infelizmente, o mínimo nós temos que saber, senão podemos aí ter esse tipo de problema. Quando a gente fala de responsabilidade médica, a gente tem 3 níveis de responsabilidade: a administrativa, a civil e a penal.
Elas estão interrelacionadas, mas ao mesmo tempo elas são independentes. O que significa que o médico pode ser acionado administrativamente, no CRM, civilmente e penalmente na justiça comum. Pode escolher um dos três? Pode. Pode ser implicado nos três ao mesmo tempo? Também pode. Sendo inocentado em um delas, automaticamente ele é inocentado na outra? Não. Exemplo, houve uma denúncia no CRM, os médicos lá do CRM, os delegados, resolveram que não houve culpa. Então ele está inocentado no cível? Nem sempre. O juiz do cível pode decidir diferente. Agora, se ele foi condenado no CRM, o juiz do cível vai dizer, olha, quem sou eu para julgar a atitude desse médico se os próprios médicos consideraram-no culpado? Então, por isso que eu disse que existe uma interdependência, mas, ao mesmo tempo, existe, sim, uma relação entre as três esferas. Eu não vou falar hoje a respeito de três delas, teremos que ter aí muito tempo e muita paciência, né, de todos, e eu não quero me alongar demais e também não quero abusar da paciência de vocês. Então, para falar de responsabilidade administrativa, o Código de Ética Médica, que é de 2018, é o documento mais importante que temos que conhecer. O Código de Ética Médica ele tem 14 capítulos, 26 princípios, 11 normas disseológicas e 117 deontológicas. Mas não dá nem para reclamar, porque são 117 deveres para 11 direitos. Então dá para ver que é bem equilibrado, né? Nós temos que obedecer 117 artigos e temos como benefício 11 direitos. O Código passado tinha um direito a menos e uma obrigação a mais. Então estamos no lucro, né? Se continuar aí, a cada 10 anos se troca o Código de Ética. Se a cada 10 anos nós ganharmos um e perdermos um, daqui uns 30 códigos, quem sabe, a gente consiga um equilíbrio maior nisso, tá? Claro que não vou falar sobre todos eles, o que eu escolhi para falar são esses 5 temas que eu acredito que são os mais sensíveis quando lidamos com os pacientes no hospital, no consultório privado e no contato, no ensino, não é? Com os nossos alunos e os nossos residentes. Então, vamos começar a falar dos direitos dos médicos, né? Eu começo, na verdade, com o sigilo médico, né? Sigilo médico que eu considero que de todos esses assuntos seja o mais sensível. Então, sigilo médico fala que é vedado ao médico revelar motivo, fato que tenha conhecimento, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. E aí, esses 3 motivos, eles são muito claros, não é? Consentimento por escrito. O paciente tem que escrever, seja no atestado, seja na declaração, seja no prontuário, de que, por exemplo, ele pediu para que colocássemos o CID na receita. O CID no atestado, né? A CID, muitos dizem, não é? E aí, ele assinando, o médico tem autorização para lhe fornecer esse documento com a CID, tá? Se não houver essa assinatura, do ponto de vista de código de ética, está incorreto. Dever legal é aquela situação em que a lei nos obriga a contar o diagnóstico. Então, uma lei recente, uma mulher que chega ao pronto-socorro vítima de violência sexual, nós temos 24 horas para comunicarmos à autoridade policial. Tá? Não é a justiça, é o delegado, é a polícia, né? Isso em 24 horas. Olha, essa mulher foi vítima de violência. Isso está havendo a quebra do sigilo, entretanto, é a lei que manda, é um dever legal. E o motivo justo é quando, por exemplo, para defender terceiros, não é? Então, eu tenho uma situação em que existe uma infecção sexualmente transmissível, existe lá uma infecção pelo HIV, e é necessário que se conte ao parceiro, à parceira, a respeito do diagnóstico para que seja tratado. E o paciente diz, não vou contar. Orienta, fala, conversa, não vou contar.
terceira, quarta vez que o médico orienta, convoca-se a pessoa, o parceiro e a parceira, né? E aí, não precisa nem dizer o nome, né? Se for possível não dizer o nome, mas tem que dizer, olha, o senhor, né, está em risco de ter sido contaminado, ou de ter contaminado alguém, portanto, vai ser necessário fazer alguns exames e assim por diante, tá? Isso é um motivo justo, proteção de terceiros. Lembrar que essa proibição, ela se mantém mesmo quando é de conhecimento público, né? Então, morreu o artista X. Toda a mídia já tinha noticiado, já tinha comentado que ele tinha a doença Y, não é? E aí, ao falecer, vão lá perguntar para o médico, olha, como é que foi, como é que era, há quanto tempo ele tinha essa doença, como é que foi? O médico não pode dizer. Tá? Não, mas todo mundo sabia. Não importa. Para o médico, o sigilo permanece. Tá? Também do falecimento. Né? Veja, a pessoa morreu, muitas vezes pode acontecer dela ter um diagnóstico que era um segredo entre o médico e aquele paciente e ele não gostaria que outras pessoas ficassem sabendo. Uma infecção, uma doença tumoral, o que quer que seja, vai se guardar o sigilo, tá? Não vai informar a família, a não ser que o paciente tenha permitido, nada além do que está na declaração de óbito. Entrega a declaração de óbito, claro, a família tem que providenciar o atestado de óbito, a certidão de óbito, mas não deve ir além daquilo que está naquele documento, não é? E também quando o médico vai por testemunha, ele vai até o juiz, ele fica perante o juiz, quando o juiz perguntar a respeito do caso, ele vai dizer que não pode dizer nada por conta do sigilo. No próprio Código de Processo Penal, prevê essa atitude. Então, ao fazer isso, o médico não está simplesmente respeitando o Código de Ética, ele está respaldado pelo Código de Processo Penal. Então, repito, se ele for testemunha, ele deve ir testemunhar. Se o juiz lhe fizer alguma pergunta direta sobre o caso, ele vai dizer que o sigilo profissional o impede de falar. O 74 fala que é proibido revelar sigilo de paciente, criança ou adolescente com capacidade de discernimento. Então, claro que a avaliação é do médico, né? Aquela criança, 10, 9, 11 anos, né? Uma criança que não tem discernimento. Agora, se é uma criança, 14, 15, 16, 18 anos, né? Para o Código da Criança e do Adolescente, 18 anos é adolescente, né? Não pode revelar o sigilo, a não ser quando aquela situação pode gerar dano a essa criança e adolescente. Exemplos típicos: gravidez, uso de drogas. Tá? Eu quero contar porque o paciente veio aqui solicitando prescrição de contracepção, tem só 15 anos, eu preciso chamar os pais. De jeito nenhum. Não é? Se é uma adolescente que tem discernimento, que não tem qualquer tipo de atraso no desenvolvimento mental, não deve-se, porque usar contraceptivo não é uma situação considerada de dano ao paciente. Tá? O 75 é proibido exibir pacientes ou imagens que os tornem reconhecíveis em meios de comunicação, mesmo com autorização do paciente. Esse é um dos maiores problemas que eu encontro no dia a dia. Rede social, Instagram, o que tem de colega colocando foto, né? O obstetra adora isso, né? Os senhores sabem, posta lá a fotinho com a criança no colo, a mãe com aquela cara de puérpera, o pai com uma cara de bobo, e escreve lá, né? Mais uma criança no mundo, olha que bebezinho maravilhoso, obrigado. Né? E aí embaixo ainda escreve, foto publicada com autorização da paciente. Não pode. O artigo 75, ele é claro, não pode, mesmo com autorização da paciente. Tá? E aí a gente já teve, né, aí na comissão de ética, lá no compliance, a gente tem muitos problemas por isso, né? Porque se expõe o nome do paciente numa série de circunstâncias, especialmente nessa época aí de redes sociais, né? Então, já se publicou foto dentro de um ambiente de UTI,
atrás da pessoa tinha o bucho, né, que nós conhecemos com nome e diagnóstico, aí era só ampliar a imagem, se lia o nome do paciente e o seu diagnóstico, não é? Pessoas falando no elevador a respeito de casos interessantes internados aqui e ali. Então, essas situações, elas precisam ser feitas com muito cuidado, porque não é mostrar o rosto, é qualquer coisa que possa identificar o paciente. E aí, eu costumo brincar, né? Até revela a minha idade, mas não tem nenhum problema. Eu coloco lá no meu Instagram uma paciente assim, sem o rosto, mas com cabelo loiro assim no ombro, uma pinta preta assim na perna esquerda, e digo, tenho o prazer de receber aqui no consultório essa grande amiga que veio de táxi. Eu preciso mostrar o rosto para saber de quem eu estou falando? Não preciso, eu a caracterizei. Não posso. Não, mas não mostrou o rosto. É caracterização, não pode. Tá? O 77 é proibido dar informações às seguradoras sobre a circunstância da morte, além daquelas contidas na declaração de óbito. Tá? Isso só pode ser feito se houver o consentimento do representante do falecido, né? Então, por exemplo, é uma seguradora que tem aí um seguro de vida a ser pago, tem o interesse da família que esse diagnóstico, que esse auditor, né, olhe, tenha acesso ao diagnóstico para que possa, então, liberar o montante a ser pago, mas aí depende da família, não é um direito inato do auditor, do médico que seja. O 78 é obrigação orientar os auxiliares e alunos sobre o sigilo profissional. Por isso que eu aqui algumas vezes já disse da importância dos alunos e residentes. Tá? Nós temos oficialmente, expressamente pelo Código de Ética, essa obrigação de zelar pelo sigilo e de ensiná-los que eles têm desde cedo que manter o sigilo profissional. Bom, falando sobre responsabilidade profissional, o artigo 1º fala que é proibido causar dano ao paciente por imperícia, imprudência ou negligência. Imperícia é fazer algo para o qual eu não esteja preparado, imprudência é fazer algo que não devia ser feito, e negligência, deixar de fazer algo que deveria ser feito. Do ponto de vista prático, não é? Ser de alguma maneira condenado por imperícia, imprudência ou negligência, não faz nenhuma diferença. Mas o advogado tem que saber o que ele está acusando. Por exemplo, eu faço uma cesárea, né? Todos nós, enfim, somos ginecologistas e obstetras, fazemos uma cesárea e alguma coisa não vai bem. Eu posso ser implicado como imperito? Não. Não, porque perícia nós todos temos. Nós temos residência médica, nós temos título de especialista, não somos imperitos. Agora, eu como médico posso fazer uma neurocirurgia. Eu tenho habilitação técnica para isso, eu não tenho habilidade. Se eu me meto a fazer uma neurocirurgia, certamente muita coisa vai mal, eu vou ser implicado como imperito. Tá? Imprudente e negligente, todos podemos ser, independentemente da capacitação técnica, tá? Então, é isso que caracteriza a culpa do profissional. E aí, a responsabilidade do médico, ela não pode ser presumida, ela tem que ser provada. Não dá para dizer, o médico errou, tá, mas errou como? O que ele fez? Em que medida? Mostre que ele errou, tá? E é pessoal, né? Se há um problema na cirurgia, não são todos os médicos que respondem da mesma maneira. Cada um tem a sua responsabilidade. Se estamos num plantão e existe algum problema no plantão, não respondem todos os médicos da mesma maneira. Cada um responde na medida da sua culpa. O artigo 5º fala que é proibido assumir responsabilidade por ato que não fez, que não praticou. Né? Isso vai ser complementado pelo artigo 11, já passo pelo 9, que fala que não é permitido receitar, atestar, emitir laudos de forma ilegível, bem como assinar em branco
receituários, atestados e laudos. Então, primeiro, não pode fazer uma receita se não houve atendimento ao doente. Não pode fazer um atestado se não houve avaliação do doente. Não pode entregar um atestado assinado em branco para que outro preencha e recai sobre você a responsabilidade por aquele ato que não foi desempenhado por você. Simplesmente foi outra pessoa que viu, que examinou e atestou algo assinado por você, mas que não teve nenhuma responsabilidade no atendimento. Hoje em dia, o que nós temos de mais problemas com relação a esse assinar em branco é senha e login. Ao emprestar a sua senha e login para um terceiro, para que ele entre no sistema, para que ele prescreva, para que ele evolua, para que ele dê alta, e que esse documento vai sair em seu nome, o que está fazendo é assinar documentos em branco. Como a gente não usa papel, não é eletrônico, é a senha e o login, tá? Tivemos aí um caso um tempo atrás, enfim, que houve uma situação em que a paciente evoluiu mal, né? Os familiares foram questionar, nós tivemos que chamar algumas pessoas envolvidas que participaram do atendimento, né, para saber o que tinha acontecido, e um dos médicos disse, olha, Fábio, eu não lembro de nada, eu nunca atendi essa senhora. Falei, mas, olha, a internação está no seu nome, algumas evoluções estão no seu nome, e o que eu recebi foi, os residentes chegam aqui sem senha, para que eles possam trabalhar, nós oferecemos, nós emprestamos o login e senha para que eles possam fazer o trabalho administrativo. Não é? Falei, pois bem, né? Entregar senha e login para outra pessoa, isso é uma falta ética, não é? E aí, o que a gente fez, a gente tem tentado fazer, inclusive no compliance, é que todos os residentes, antes de começar a residência, que eles tenham a senha e o login de todos os institutos, justamente para não ter mais essa necessidade. O artigo 9º, deixar de comparecer a plantão ou abandoná-lo, né? Então, isso é algo muito importante, né? Se o plantão, se o seu nome está na escala, precisa ir. Se está de plantão e o próximo não chegou, precisa ficar, tá? Tem que ser um impedimento muito grande e isso deve ser comunicado ao chefe da escala, porque ele vai, de alguma maneira, tentar substituir, ele vai tentar, em algumas situações, ele mesmo terá que ir para o hospital ou para render o colega ou para substituir aquele que não pode dar o plantão, tá bom? Falando agora sobre a autonomia do paciente, né, que é um outro assunto muito importante. Então, o artigo 22, deixar de obter consentimento do paciente ou do seu representante após o esclarecimento a respeito do procedimento que vai ser realizado. Então, todo e qualquer procedimento tem que se fazer apenas com o consentimento do paciente. Se o paciente não quer, não pode ser feito. Qual a exceção? Risco iminente de morte, tá? Quando há risco iminente de morte, aí o médico deve agir a favor da vida. Do contrário, só vai fazer aquilo que o paciente der o consentimento. O artigo 31, ele está muito relacionado ao 22, porque ele diz algo na mesma linha, não é? Então, é proibido desrespeitar o direito do paciente de decidir sobre as práticas diagnósticas ou terapêuticas. Não é mais o médico que decide. Vou fazer o exame A, B, C e vou usar o tratamento A, B, C. Não. Ele vai explicar ao doente, o doente vai dar o consentimento de maneira preferencial por escrito, e aí o médico, então, com consentimento, vai poder fazer o exame, o tratamento, a cirurgia. Se não houver a vontade, se não houver o conhecimento e o consentimento posterior do paciente, não pode ser feito, repito, salvo em risco iminente. Não é risco de morte, risco de morte que está para acontecer.
O 34 diz que é proibido deixar de informar o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento. Então, é algo relativamente comum que o filho, a filha, chegue para o médico e diga assim, meu pai tem essa doença aí incurável, né? Meu pai vai ficar muito abalado se ele souber o diagnóstico. Então, o senhor, por favor, não conte a ele, né, qual é a doença que ele tem. Nesse momento, eu falaria duas coisas, né? Primeiro, por que o senhor sabe do diagnóstico antes dele? Já que o diagnóstico é dele e não é seu, né? Segundo, quem vai avaliar se o paciente vai ficar de alguma maneira abalado, que vai ter algum dano, esse alguém sou eu, médico, e não o senhor filho, filha, quem quer que seja, tá? Porque, repito, é direito do paciente saber o que ele tem, o que vai ser feito, qual o prognóstico, tá? Nesse mesmo artigo, o parágrafo 2º, né, eu não estou mostrando aí artigo por artigo, nem na ordem, né? E tenho diminuído aí os artigos, tenho feito uma interpretação deles para tentar ser o menos chato, o menos advogado possível. Então, o parágrafo 2º, ele diz que ao utilizar as mídias sociais tem que se respeitar as normas do CFM. Esse parágrafo 2º, ele foi colocado aí logo depois que houve aquela história de que a ex-esposa, né, ou a esposa do ex-presidente estava lá no Sírio-Libanês e que foi dito que os exames vazaram, depois, inclusive, a médica foi inocentada, né, enfim, mas houve essa história, e o CFM, logo depois, ele baixou uma resolução que dizia isso, né, que tem que se respeitar uma série de coisas na utilização das mídias sociais. Eu resumo aqui em duas normas principais, né? Primeiro, em grupo de WhatsApp em que vai se discutir casos clínicos, só pode ter médicos. Então, se aquele grupo é para discutir caso clínico, médicos. Ah, mas não pode ser um grupo multiprofissional no WhatsApp e para discutir caso não. Tá? Segunda coisa dessa resolução, em grupo de discussão de caso clínico, só discussão de caso clínico. Não pode ter aquele, oi, bom dia, feliz aniversário, olha, seu time ganhou, o meu perdeu. Não. Mas nem uma piadinha, não. Mas nem um meme, assim, não. Em grupos de WhatsApp, só para discutir caso clínico, só discussão de caso clínico. Façam 2 grupos, não é? Geralmente, até os alunos que ensinaram isso, nós temos um grupo oficial, e aí eles fazem um grupo em paralelo com quase todo mundo que está no segundo e que não está no primeiro, e aí eles fazem piadas, inclusive de quem está em um e não está em outro. Não tem problema. Mas o oficial, só para caso clínico. Tá? Bom, documentação médica, né? O artigo 80, expedir documento médico sem ter praticado o ato profissional, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade, né? Então, novamente, aí a questão do cuidado, né, ao emitir qualquer tipo de documento. Sabe aquela história? O senhor pode trocar a receita para mim? Não. Mas a minha mãe toma esse remédio há 30 anos. Pois é, mais um motivo para ela ir ao médico e ver realmente se ela ainda precisa desse remédio, nessa dose, nessa posologia. Você não pode fazer aqui esse pedido de exame para... Não posso. Se o senhor quiser ir lá no ambulatório, sentar, conversar 5 minutos comigo, eu meço sua pressão, ok, uma consulta breve. Hoje até telemedicina a gente pode fazer, tá? Mas fazer esse tipo de atitude nos corredores, nas salas, o Código de Ética não permite, tá? A gente teve aí há um tempo, isso já quando eu estava no compliance, uma situação difícil em que um funcionário chegou ao médico, enfim, de um instituto, do Instituto Central, junto com o Instituto Central, e pediu uma consulta extra. Né? Aquela história, está precisando muito, precisa muito ser atendido aqui e tal. O médico assinou o pedido de consulta extra. Né? Como nós
fazemos ainda esporadicamente, sempre com a intenção de ajudar o outro. Afinal de contas, médico faz isso, né? Ajudar o outro. E aí, depois de um tempo, né? Depois de, sei lá, uns 2, 3 meses, não me lembro exatamente, esse médico foi chamado, né? Junto com a diretora clínica, né? Porque o Ministério Público, a Polícia Federal, estava investigando, né, uma quadrilha que vendia consultas do hospital. Então, eles queriam saber se aquele médico estava implicado nessa quadrilha de venda de consultas, né? Foi uma situação chata, desagradável, difícil, de estresse, né? Inclusive para o médico, que não tinha absolutamente nada a ver com isso. Ele simplesmente tentou ajudar um desconhecido, né, por intermédio de um funcionário do hospital, tá? E, na verdade, ele estava sendo aí usado, né? Ele foi usado, não é que ele estava sendo. Naquele dia, ele foi usado para esse tipo de prática, né? Então, é o tipo de coisa que a gente tem que ser um pouco menos inocente e um pouco mais técnico, né? Porque senão isso pode trazer algum tipo de problema. O 82, isso também é algo que acontece bastante, é proibido usar formulários institucionais fora da instituição. Posso usar uma receita do HC para prescrever para um paciente que não é do HC? Não. Paciente do meu consultório? Não. Para minha irmã está precisando lá de um antibiótico, eu vou usar aqui um receituário do HC para prescrever um antibiótico para minha irmã. Então, poxa, mas, pois é, se ela não for o paciente da instituição, eu não posso usar algum tipo de formulário da instituição. Se eu vou fazer um parênteses, a gente está aqui quase terminando, isso aqui, gente, não é a minha opinião, tá? Eu não escrevi o código de ética, eu não participei da elaboração do código de ética, então, assim, eu sei que algumas coisas podem deixá-los aí desconfortáveis, até bravos, né? Mas eu costumo brincar quando eu falo desse tema que eu só sou o carteiro, né? Eu não escrevi carta nenhuma, eu estou simplesmente entregando a carta, às vezes uma carta com algumas coisas que a gente não gosta tanto de ler. O 87 fala que é proibido, né, deixar de elaborar um prontuário legível para cada paciente, então tem que ter prontuário, tá? Por que esse artigo existe? Pelo seguinte, quando existe aí algum tipo de denúncia no CRM, a primeira coisa que o CRM faz é pedir o prontuário para o médico ou para a instituição. Estava vendo algumas perguntas, eu não consigo ler porque a minha tela está só com a minha apresentação. Foi levantada a mão, professor, só apenas, por enquanto. Se quiser me interromper para perguntar, não tem problema. Ou se quiserem deixar para o final, fica a critério de vocês. Fábio, se possível, vamos deixar para o final. Perfeito. Aí o Nelson já pediu a palavra, eu tenho um comentário para fazer também e outras. Perfeito, professor. Bom, então, o que estava dizendo do prontuário, a primeira coisa que o CRM faz quando existe uma denúncia, existe uma queixa, é pedir o prontuário. E aí, o médico não pode dizer, poxa, não tenho prontuário. Não preciso, eu guardo tudo aqui, ó. Né, de prontuário, não tem prontuário, não. Tem que ter prontuário. E prontuário legível, não existe mais letra de médico. Ou é letra que se entende, ou é computador. Aliás, algo que importante que se diga, o prontuário em papel deve ser guardado por pelo menos 20 anos, e o prontuário online, né, o prontuário digital, a vida toda. Os dados não podem ser apagados, tá? O prontuário tem que ter os dados clínicos em ordem cronológica, com data, hora, assinatura e registro profissional. Tá? Não tem carimbo escrito aí, né? Onde está o carimbo? Não tem. Então, é uma discussão que a gente tem aí, né, com alguns setores do hospital, dizendo, olha, né, não precisa de carimbo, se tiver o nome legível, a assinatura, o número do CRM, mas é uma situação que a gente está aí há algum tempo já tentando mudar, infelizmente ainda não conseguimos. Se não tivermos carimbo,
por exemplo, a farmácia não dispensa medicamentos. Carimbo, sabemos, fazemos na esquina, com nome qualquer, com número qualquer, ninguém confere, mas, né, o Código de Ética diz que não precisa de carimbo. Outra coisa é a qualidade do prontuário. Gente, eu já vi, né, no escritório, mesmo na comissão de ética, o Dr. Nelson pode falar, ou atuando como perito, descrição de cesárea em 4 linhas. Quase que era assim, olha, abriu, tirou, fechou. Quando pede o prontuário para usar como prova para o próprio médico, eu era perito uma vez, eu fui perito em um caso, e eu li lá, era um caso obstétrico, estava escrito assim, FUNACU. Ainda bem que era na, né? FUNA, né? Porque... Aí eu fiquei pensando, mas olha, eu fiquei tentando, mas o que seria? O que ele queria dizer? Bom, por fim, fundo uterino na cicatriz umbilical. Isso é um grande problema, tá? E a guarda do prontuário é do médico, quando no consultório, e da instituição, quando é num hospital, numa clínica e assim por diante. É proibido negar ao paciente acesso ao prontuário, deixar de fornecer cópia e de dar explicações, né? Então, a despeito do médico ter a posse, o prontuário é do paciente, e quando o paciente solicita, ele tem que dar uma cópia para o paciente de inteiro teor, né? Cuidado com o que escreve, né? Cuidado. Atendi no escritório uma vez um colega que chegou lá desesperado porque o paciente tinha pedido o prontuário para ele, tinha lá uma anotação. De novo, essa mulher, não aguento mais as mesmas queixas. Toda vez é a mesma coisa. Eu quase falei, olha, colega, não é diário, é prontuário. Então, assim, tem que escrever tudo? Tem, mas é técnico, né? É um documento. Então, veja o que vai escrever, até porque, a qualquer momento, o paciente tem direito a requerer esse tipo de documentação. 89. Tem que liberar cópias do prontuário, né? Aliás, é proibido liberar cópias do prontuário, exceto com ordem judicial, pela própria defesa ou com autorização por escrito do paciente. Se o paciente deixa e autoriza, libera a cópia. Se é para se defender contra algum paciente em algum processo, use o prontuário. Se o juiz pede o prontuário, leva uma cópia para o juiz. Então, veja, chegou delegado? Não. Chegou promotor público? Não. Chegou policial? Não. Chegou o promotor com a ordem judicial. Está aqui, ó, tá aqui a ordem judicial requerendo o prontuário. Entregamos o prontuário para o promotor? Não. Olha o parágrafo 1º. Vai para o juiz. E não para o promotor, e não para o delegado, e não para quem quer que seja. Tá? E eu acho que esse é o último que eu vou apresentar. Deixar de atestar atos executados se solicitado pelo paciente, né? Eu já vi aí em algumas situações, até quando eu era interno da faculdade ou em outros serviços que a gente trabalhava, uma placa lá, né? Não fornecemos atestados. Fornecem sim. Sim, quantos forem necessários. O que não deve se confundir é atestado com afastamento. O paciente quer um atestado, eu atesto. Atesto que atendi a senhora fulana de tal a tal hora e ela tem totais condições de voltar ao trabalho. Ela vai me odiar, né? Porque ela quer um afastamento. Mas eu dei o que ela pediu, um atestado. Atestado assinado pelo médico. Esse é outro problema na nossa instituição, né? Pedem para paciente pegar atestado de horas lá no balcão. Não é a mesma coisa. O atestado de horas, quem assina não é o médico, é um outro funcionário. Aquilo não é atestado médico. A lei trabalhista diz que se o empregador quiser aceitar o atestado de horas, ele pode. Mas se ele disser atestado de horas para mim não vale, eu quero o atestado médico, ele tem direito de requerer o atestado médico.
E esse, então, é um problema que também nós temos no HC. Né? Muitas clínicas, o médico residente... Tá, não, nós não damos o atestado. Vai pedir o atestado de horas. Não é a mesma coisa. Tá bom? Eu, então, faço aí algumas poucas colocações. Né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu sei fazer a coisa certa? E melhor do que isso, será que eu sei orientar os meus residentes, os meus alunos, a fazer a coisa certa? A minha cara é de espanto, porque, infelizmente, grande parte das vezes, o que a gente percebe é que coisas importantes, né? Se eles viram aí, talvez eu tenha discutido 15, não sei se chegou a 20 artigos, né? Nós temos aí mais de 135 artigos no Código de Ética, e, sem dúvida nenhuma, muitas dessas coisas não são faladas, não foram faladas, não são discutidas, e, eventualmente, isso pode contribuir para esse número aí, né, de casos que a gente ouve na mídia e tudo mais, de médicos que estão tendo problemas na prática da medicina, tá bom? Mostro aí o meu e-mail, acho que todos têm, se não, por favor, anotem. Estou no hospital todos os dias, onde podem e devem me encontrar, e eu mostro aí a foto da minha segunda e da minha terceira casa, né? A primeira é onde eu durmo, a segunda eu tenho aí toda a minha vida acadêmica, e a terceira é onde me deu aí um pouco de conhecimento jurídico também. Eu, de novo, professor Baracá, todos vocês, senhores e senhoras, que tanto me ensinaram, colegas mais jovens com quem eu convivi, obrigado pelo convite, professor. Muito bom, viu, Fábio? Parabéns. Excelente apresentação, pontual, concisa e dando uma orientação. Essa aula vai ficar gravada no nosso portal da ginecologia, ginecus.com.br, e acho que é importante fazer uma divulgação grande dela. Com relação a atestado, eu me lembro atrás, recebi um pedido aqui, foi feito um atestado para uma paciente com o receituário do HC, e a paciente não havia sido atendida aqui no hospital. E a empresa consultou o HC sobre a veracidade do atestado, porque não encontrava o registro da paciente. Isso na nossa clínica. E acabei tendo que pesquisar, ver, e realmente era uma paciente externa que veio pegar o atestado aqui, e o colega fez o atestado do Hospital das Clínicas. Então, esse é um aspecto que você ressaltou, e tem que tomar realmente muito cuidado. Isso só para mostrar que muitas vezes a gente faz para ajudar e acaba sendo realmente uma situação não adequada. Nós temos inscrito aqui o Nelson e depois o Alcione, por favor. Fábio, parabéns pela apresentação, brilhante como sempre. Eu tive o prazer de ter o Fábio junto comigo na Comissão de Ética do Hospital das Clínicas, onde ele foi sempre uma pessoa de alto gabarito e até uma pessoa muito conciliadora, no sentido de mais orientar do que até, apesar do lado jurídico dele, de punição. Fábio, eu tenho uma pergunta para você, que é uma preocupação minha, que é quanto ao sigilo profissional dos pacientes. Os nossos residentes tiram fotos de tudo que acontece com os pacientes nos seus celulares. Apesar de nós termos orientação de que isso não seja feito, o professor de mídia já deu aula sobre isso, mas esse é um problema de sigilo profissional que frequentemente é quebrado, porque muitas vezes nem o interessado na foto é o próprio paciente, o próprio médico que está cuidando do paciente ou os seus superiores. Eu gostaria de saber qual a orientação que a gente tem que dar para que isso não aconteça, ou quais são as normas
que a gente vai ter que colocar para que os nossos residentes não façam isso. E, mais uma vez, parabéns pela apresentação. Fábio, nós não estamos te ouvindo, Fábio. Desculpem, eu tinha fechado o microfone. Pois não. Doutor Nelson, né, obrigado pela sua pergunta. Doutor Nelson, eu estive 6 anos com ele na comissão de ética e aprendi muito, né? Não apenas as questões aí dos assuntos que são relacionados com a ética, mas de como agir, de como lidar com as situações, a melhor maneira de alguma maneira, tentar resolver os problemas, não é? Então, sou muito grato a isso. Doutor Nelson, existem recomendações do hospital, da diretoria clínica, né? Eu posso dizer no compliance, a gente divulga sempre que possível, a gente tem falado nas clínicas, nas divisões, porque realmente é um grande problema. E quando eu disse a questão de publicar em redes sociais, mesmo com autorização do paciente, primeiro que grande parte das vezes não tem autorização nenhuma, publica porque quer, quando quer. E terceiro, que às vezes acontece a violação, mesmo sem que a pessoa queira, ela nem está sabendo. Esse caso que eu disse para o senhor também é um caso verdadeiro. O residente bateu uma foto, fez uma selfie lá na UTI, e atrás dele, na parede, tinha o bucho dos pacientes. Ele nem percebeu que tinha o bucho, ele publicou. Só que tá lá na rede social, né? Faz assim com o dedo, amplia a imagem, lia o que estava escrito, lia nome, lia diagnóstico. Então, este é sim um grande problema, e eu acho que o que a gente tem que fazer é, dentro de cada clínica, orientar, reorientar, reorientar. Na obstetrícia, o que a gente está tentando, nem sempre consegue, é que quando tem realmente um caso interessante, um procedimento cirúrgico, né, que é inovador, ou que pode ser didático e tudo mais, primeiro que a paciente saiba, né, e que dê aí a autorização, que é para fins didáticos e tal. E segundo, que exista uma máquina fotográfica, que exista uma filmadora, ou o que quer que seja, que tudo seja feito com aquela máquina. Porque a partir do momento que é o meu celular ninguém controla. Esse celular, ele vai para o consultório, ele vai para o hospital, ele fica em cima da mesa. Eu mando isso para uma pessoa que manda para outra. Se eu centralizo isso num dispositivo oficial, eu posso correr menos risco. Alcione, por favor. Pois não, obrigado, presidente. Fábio, parabéns, foi muito bom e elucidativo. Eu tenho 2 perguntas para você, uma em relação ao HC. O hospital tem um termo geral de consentimento para o paciente quando interna para qualquer procedimento. Mas tem alguns procedimentos da gente, e eu particularmente faço, que são de maior riscos para algum acidente, alguma coisa que não deu 100% na interpretação do paciente. Eu te pergunto, eu deveria fazer um outro termo específico para essa paciente, além do que ela assina no hospital, e deixar no prontuário, ou ficar só comigo? Essa é a primeira pergunta. Eu vou fazer outra, que é uma situação em que eu enfrento muita dificuldade, porque eu participo de vários congressos fora do Brasil, na área de ginecologia da infância e adolescência. E o que me pergunto, me questiona, é como é que funciona no Brasil o atendimento a adolescente menor de idade. Ou seja, paciente menor de 18 anos e até menor de 14 anos. Nós temos, desculpa, Torocione, eu caí, eu ouvi até o momento que o senhor falou que o senhor participou. Repete a segunda pergunta, Alcione. Internacionais. A segunda. A ligação caiu. Então, eu sou questionado em congressos fora daqui do nosso país, como é que nós fazemos no Brasil no atendimento de adolescente menor de idade. Está ouvindo? Está ouvindo? Ele vai reconectar, professor. Ele caiu o sinal dele de novo. Pede para ele responder já a primeira, Baracá, mas fica mais fácil. Oi? Seria melhor ele já responder a hora que ele entrar a primeira. Perfeito. Faz a segunda. Tá bom. Perfeito. Vamos aguardar ele entrar.
Tem uma pergunta fictícia do professor Antônio Salomão no chat, mas eu vou fazer essa pergunta para ele, viu, Antônio Jorge? Está no chat, Nilson, está no chat. Na pergunta do Salomão tem um erro ali, que ele falou 50 anos de formado, que eu saiba, acho que são 80 ou 90 anos, não é isso? 50 de atendimento. Se o Fábio volta. Vocês conseguem me ver? Já voltei. Oi, Fábio. Aí, agora sim. A primeira pergunta dele, e depois ele faz a segunda, por favor. Tá, desculpem, aqui eu fiquei em casa achando que aqui a conexão ia ser melhor, o HC às vezes é instável e tô caindo aí. A telefonia nesse país é uma maravilha. Doutor Alcione, o senhor tinha perguntado do termo de consentimento. A orientação que a gente faz é que para procedimentos que são específicos, que são de maior risco, que seja feito um termo à parte, né? Eu vou lhe dar um exemplo. No grupo em que eu trabalho, eu, Dr. Pedro Paulo Pereira, a gente, por exemplo, prescreve metotrexato para gravidez ectópica, né? E eu redigi um termo específico de gravidez ectópica. Então, a paciente que está internada, além de preencher todo o prontuário da internação, ela assina esse termo, nós explicamos, esclarecemos, e ela assina o termo de responsabilização e de autorização para usar metotrexato, tá? E não sou só eu, na obstetrícia a gente tem para outros tipos de tratamento, quem trabalha com doença trofoblástica, quando vai fazer algum tipo de interrupção da gestação por um motivo ou por outro. Então, a recomendação que o senhor fez absolutamente correto. Alguma coisa diferente que não esteja contemplado no termo do HC, e muita coisa lá está especificada, né, está generalizada, eu acho que a sua atitude é muito boa, muito pertinente. Ok, a segunda, bem breve, para os outros poderem perguntar também, Alcione. Tenho receio de cair. Fábio, em relação ao atendimento ao adolescente menor de idade, me pergunto, como é que nós fazemos no Brasil? Nós temos aqui no Brasil, eu sempre cito que a gente tem que se basear nos três instrumentos que nós temos, que é o Código de Ética Médica, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Penal Brasileiro. Só que os três se conflitam. Então, eu tenho conhecimento de que nós temos a chamada lei maior. Quer dizer, a lei maior sempre predomina em relação às outras. Uhum. E eu te pergunto, qual seria a lei maior desses três? Seria o Código Penal ou o Código o Estatuto da Criança? Então, na verdade, não existe, né? O Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles estão, do ponto de vista jurídico, eles estão horizontais, tá? A questão é que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é específico para o tema. Então, quando se tem duas leis que estão no mesmo nível e está se tratando de um problema em que existe uma legislação própria, este tem mais força que o outro, porque o outro é geral, tá? A resolução do CFM, qualquer decreto, qualquer resolução, qualquer portaria, não tem força legal. Então, eles estão sempre abaixo das leis. O Código Penal e o ECA são leis ordinárias. Então, eles estão aqui. Acima deles teriam as leis complementares e depois a Constituição. O senhor deveria, no caso do atendimento adolescente, respeitar o ECA, porque o senhor está tratando de um assunto específico que existe legislação para aquilo. Inclusive, dentro do ECA, tem punições. É como se eu dissesse que tem um pedaço do Código Penal dentro do ECA. Então, só vai usar o Código Penal subsidiariamente. Se você não tiver ou não souber o que fazer, porque o ECA não diz, aí usa o Código Penal. Do contrário, vai usar o ECA. Muito bom. Ruiz, por favor. Bom dia a todos. Fábio, um prazer te ver aqui. É muito gostoso a gente ver um colega que a gente viu se desenvolver, né, desde o internato, estando aqui presente com essa brilhante palestra. A primeira pergunta que você não precisa responder agora é assim, você é um médico que gosta
da parte do direito ou você é um advogado que gosta de medicina? Você só vai refletir e depois você me responde, Fábio. Eu já tenho a resposta. Eu já tenho a resposta. Depois você me responde. Eu sempre me apresento nos lugares como médico. Pronto. Porque eu não quero correr o risco, eu digo isso, eu não quero correr o risco de ser o médico entre os advogados e o advogado entre os médicos. Então, eu sou médico, minha carreira é médica, e no momento de pouca lucidez, fui estudar direito, lá com a Juliana, inclusive. Mas, não, eu sou médico e serei médico sempre. Essa pergunta é importante, Fábio, porque antecede o que eu vou te falar agora, né? É assim, depois de uma aula como essa, eu imagino o interno, o residente, o médico jovem com medo de atender o paciente, né? Porque o paciente acaba se apresentando para ele como uma ameaça, e não é uma ameaça, percebe? A gente tem que, na verdade, enaltecer e fortalecer a relação médico-paciente, porque, na verdade, isso tem que enaltecer e fortalecer a relação médico-paciente, não ficar com medo do paciente, né? Senão a gente vai acabar fazendo o que acontece nos Estados Unidos, uma medicina extremamente defensiva, né? Você pede um monte de exames desnecessário, porque certamente alguma coisa pode vir a surgir no futuro. Ah, mas o colega não pediu, né? Então, assim, qual que é o ponto de equilíbrio disso, Fábio? Porque eu acho que, assim, quem tem educação, tem educação. Você não vai esperar de quem não tem educação um comportamento educado, né? Porque ele não tem repertório para isso. Então, eu acho que é da nossa parte educar, né? Educar o interno, educar o quartonista, o terceiro, o primeiro, ou seja, educar o residente. Então, eu acho que isso tem que fortalecer, no meu modo de entender, a visão mais ampla de beneficiar quem mais precisa, que é o paciente, e não prejudicá-lo. Qual é o seu olhar a respeito disso? E, de novo, parabéns, meu querido, foi excelente a sua exposição. Obrigado, muito obrigado aí. Como eu disse, a honra e o prazer são meus, né? De poder estar no meio de tanta gente que tanto significa para mim, significou na minha formação. Não, eu concordo. E se nós formos ver, o que eu apresentei, o que eu falei, está muito relacionado a obrigações que os médicos têm, que não são obrigações no sentido de não ser processado, né? Então, por exemplo, a autonomia do paciente, buscar o consentimento, isso... A medicina de hoje, ela não é mais a medicina hipocrática. É a medicina em que a autonomia ela está no mesmo nível da beneficência da não maleficência. Não existe mais isso hoje o médico sabe, o paciente obedece. Isso não é ter medo do paciente, isso é ensinar o aluno, o residente. Olha, as informações elas têm que ser compartilhadas e explicadas. Sigilo profissional. O paciente ele vai processar o médico se o médico não souber que ele não pode falar as coisas, né? Eu tenho alguns exemplos que eu poderia falar. Ligaram no consultório de alguém perguntando se a paciente X tinha ido lá tal dia. Aí a secretária falou, foi, não foi. E aí falou, enfim, era um imbróglio jurídico, e essa informação que foi passada, assim, na melhor das boas intenções, deu um problemão. Não vou dar detalhes, enfim, né? Quer dizer, então, ensiná-los que o sigilo deve ser mantido, que não pode publicar fotos em redes sociais, né? Eu fui dar uma aula no oftalmologia, me perguntaram, essa aula parecida, eu posso publicar retina no meu blog? Fotos de retina? Aí eu fiz duas perguntas, né? Eu falei, primeiro, dá para identificar alguém pela retina? Ele falou, não. Eu falei, bom, então pode. Aí minha segunda pergunta, quem se interessaria por um blog de retina? Aí todos quase me bateram, né? Que eu estava no meio de oftalmologistas. Então, assim, eu acho, Ruiz, que assim, você não pode ensiná-lo a ter medo. Mas isso que a gente conversou, fazer ou não fazer atestado, fazer ou não fazer prontuário, não dar senha para ninguém, não preencher documentos em branco, não trocar receita de algo que você não conhece, respeitar o sigilo. Eu acho que isso, por isso que eu disse no começo, eu acho que é o mínimo que a gente tem que saber do código de ética enquanto médicos, porque, acho que eu posso afirmar, é o que mais dá problema.
Temos problemas de alegação de erro médico? Temos, mas vocês viram que eu nem fiquei insistindo nessa questão, né? A questão são outros detalhes, que nem são detalhes, que muitas vezes não são cumpridos, e é eles que vão dar os grandes problemas. Obrigado, Fábio. Caiu o acesso do Baracá. Fábio. Oi. Dá uma olhadinha no seu chat, se você estiver aberto, eu deixei uma pergunta para você me responder. Por favor. Então, é que como eu caí, seu Salomão, como eu caí e voltei, eu não tenho, eu só tenho aqui... Faz a pergunta, Salomão. Isso, faz a pergunta. É o seguinte, após 50 anos de consultório médico, o médico vai se aposentar. Eu estou fazendo essa pergunta por mim também. Uhum. O que eu faço com o prontuário? Eu tenho uma pilha de prontuário. Guardo... O que eu faço? Entrega para o paciente, se ele for vivo. Se o paciente não é vivo e não tem nenhuma autorização expressa dele para que possa ser entregue para algum familiar, destrói os prontuários. Mas, por exemplo, tem prontuário que tem 40 anos, 30 anos, eu nem sei mais onde estão essas pessoas. Então, acima de 20 anos, se o senhor não tiver como localizar, o senhor pode destruir. Tá? Então, assim, prontuário físico, no mínimo 20 anos. Se o senhor tiver como acessar a pessoa, o senhor entrega o prontuário. Se não tiver como acessar, pode destruir. Muito obrigado. Tá? Se for online, tem que guardar o registro para sempre. Só para comunicar, eu não vou me aposentar. Vamos em frente. Fábio, eu vou te fazer uma pergunta, né? Eu primeiro queria parabenizar você, né? Pessoa que foi excelente. Caiu aqui na ginecologia no celular de volta aqui. Você se machucou, Baracá? Tinha uma pergunta da Bárbara. Foi feita, não? Porque você caiu? Você se machucou? Eu caí, mas estava sentado, Nilson. Professor, a minha pergunta já foi feita. Foi feita. E a Bárbara chegou a falar, não? Não. Bárbara, está no ar? Sim, doutor. Posso perguntar? Primeiro Pode perguntar, sim, por favor. Primeiro, eu queria parabenizar o doutor Fábio pela aula, foi excelente. E a dúvida que me surgiu é muito em respeito, assim, que às vezes, eu ainda estou na fase de dar plantões de obstetrícia, né? E muitas vezes a gente tem um primeiro contato e único com a paciente naquele momento do plantão. E não infrequente, os pacientes vêm chegando com plano de parto, né? Que não foi elaborado pela gente, nós não éramos os médicos assistentes do pré-natal. E aí minha dúvida é nesse sentido. Até que ponto vai o respeito à autonomia da paciente por ter elaborado aquele plano de parto e qual é o momento que eu devo intervir tecnicamente sem ferir a autonomia dela, né? Por ter elaborado aquilo. Eu acho que é uma linha muito tênue e nesse mês de violência obstétrica a gente fica com um pouco de receio nesse assunto. E essa é a minha dúvida. Bárbara, é uma situação que realmente não é simples, né? Porque o plano de parto é uma maravilha quando você consegue construí-lo com a gestante, né? Quando esse plano de parto chega feito e você que vai ter que respeitá-lo, às vezes é uma situação bastante difícil, né? E é ainda mais difícil porque quando você fala em autonomia da gestante, em direito do nascituro, direito do feto, a nossa legislação não se posiciona, né? Porque, veja, seria muito tranquilo se você me dissesse, mas ela não quer que faça amniotomia. Bom, eu não faço, né? Não vai morrer, porque a ideia seria, né, só pode fazer quando ela estiver em risco iminente de morte. Não fazer amniotomia, né? Você não vai lidar numa situação de risco iminente de morte. Ela não quer que eu faça epísio. Fala, bom, mas ela não vai morrer se eu não fizer epísio. Pode lacerar, pode dar incontinência fecal, pode dar... Mas morrer ela não vai, então não vou fazer, né? A grande questão é que tem um segundo paciente, tem uma terceira pessoa nessa relação, que é o feto. Mas eu tenho que agir a favor do feto? Pois a lei se cala. Inclusive, né?
é a linha de pesquisa que eu tenho, né, da questão do departamento de ética. O que eu estudo é justamente isso. Qual que é o limite entre a autonomia da gestante e o direito do nascituro? E aí, Bárbara, a resposta seria assim, olha, é você, ao recebê-la no pronto-socorro, que você explique, olha, eu vou respeitar o seu plano de parto, em tudo que for possível, em tudo que você colocar, mas se existir um momento em que eu precisar agir em favor do bem-estar do feto, assim eu vou fazer. Entendi. Tá? E aí, assim, aí tem que ser o seu bom senso, né? Ah, ela não quer ficar em jejum. Ela não deve ficar em jejum. Ah, ela não quer ficar restrita ao leito. Ela não deve ficar restrita ao leito. Então, assim, eu acho que baseado em conhecimento obstétrico atual, né? O que deve ser feito, o que pode ser feito, né? E ao bom senso dela, mas também do profissional, vocês têm que conversar sobre isso no momento da internação. Mas não é um assunto fácil. Eu concordo com você que não é fácil. Certo. Obrigada, doutor. Bem, acho que o Baracá congelou de novo. Fábio, então eu vou relatar. Primeiro, pelos parabéns, excelente apresentação, como sempre. Quem foi um excelente residente não pode deixar de ser um excelente profissional, né? Quer na área médica, quer na área jurídica. Eu só no artigo 31 que você projetou, você coloca assim, desrespeitar, você não, desculpa, o conselho, né? Desrespeitar o direito do paciente ou representante legal de decidir sobre práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em causa de iminente risco de morte. Perfeito, acho que excelente. Eu só quero lembrar que existe dois direitos, o direito do paciente e o direito do médico, né? Às vezes ela quer impor um exame que não tem necessidade. Acho que esse é um exame inócuo, né? Se ela, acontece muito, precisa dosar testosterona, agora não tem necessidade, mas você faz, você não quer criar atrito, né? Paciente. Agora, há exames totalmente desnecessários, são invasivos. Então, nesse caso, eu não peço. É o direito dela, mas é o direito meu de não pedir. Ela quer uma cirurgia, como já aconteceu. Eu achei que não tinha indicação, não fiz. Ela falou assim, mas eu posso fazer com outro médico? Insistiu, eu falei, não. Ela falou, mas eu vou lhe pagar. Eu falei assim, eu não entendo o convênio. Eu sei que você vai me pagar, mas eu acho que você não tem indicação. Você já tem um médico que indicou, vai e faz com ele. Mas eu posso voltar? Pode, é um direito seu de voltar aqui, né? Então, porque eu também tenho o meu direito de não fazer uma coisa que eu acho que não é correta. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, não sei se você está de acordo ou não. Tá? É isso mesmo, professor. Na verdade, a autonomia do paciente não significa que ele tem direito de fazer tudo aquilo que ele acredita que tem necessidade, né? Até porque, nessa relação de conhecimento, não há que se negar que o conhecimento maior é do médico, né? Então, veja, eu digo isso no sentido de dizer, olha, o médico vai orientar a partir do conhecimento que ele tem, né? Afinal de contas, né, temos aí anos e anos de preparo, estudo, não é? Agora, primeiro, isso não obriga a paciente a fazer o que a gente indica, né? Mas, por outro lado, ela não vai dizer que ela tem o poder, o direito de fazer algo que esse seu próprio conhecimento diz que não é para ser feito. Então, o que o senhor falou está corretíssimo. Tá? O médico tem autonomia, né? Eu tenho até uma outra aula que eu falo sobre a autonomia do médico, que é justamente isso. Quando que nós temos que, de alguma maneira, dizer, olha, isso é decisão minha, isso é direito meu, e isso que a senhora está dizendo, não quero, não vou e posso não fazer. A outra coisa que eu queria colocar é que, infelizmente, a medicina brasileira está caminhando a passos largos a uma semelhança da medicina americana, né? Talvez entre o médico e o paciente, tem uma operadora de saúde, ele tem pouco tempo, às vezes ele faz uma área de atendimento em consulta de uma operadora de saúde, às vezes tem no máximo 15 minutos para o paciente, às vezes até 10, né?
E é lógico, os médicos americanos, os amigos falam, se eu colocar a mão no braço da paciente, ela pode me acionar com uma assédio sexual. Eu falei, mas ela não entra em ação com a sua enfermeira, que aqui passa 20 minutos a 25 minutos com ela, você passa 5. Por quê? Porque existe o contato, a relação. O que eu vou falar aqui, eu peço que ninguém faça, mas a minha consulta eu explico tudo para o paciente, pequenos procedimentos que eu faço no consultório, eu não assino o termo de consentimento, eu explico para ela. Nunca tive nenhum problema, explico, tiro todas as dúvidas. O consentimento veio para uma coisa jurídica, mas alguns juízes, eu já perguntei, eles falam, olha, o consentimento, no meu ponto de vista, para alguns juízes, não tem valor, porque é de uma pessoa que tem o conhecimento para uma que não tem o conhecimento. Embora, em hospitais públicos, tudo isso, agora, num hospital privado, que eu vou fazer uma cirurgia, eu sou obrigado a assinar, que eu entendo o lado do hospital, né? Então, os consentimentos, os guidelines, ou as diretrizes, né, ou o nome que vale, eles vieram por uma questão jurídica, de defesa, né? Apenas por isso, né? O que importa mais é aquilo que foi falado pelo Ruiz, que você corroborou, né? Que vale a relação médico-paciente, né? Isso é de fundamental importância. E o residente, infelizmente, uma boa parte, ele está preocupado em ter o conhecimento, que era o conhecimento na parte clínica ou na atividade cirúrgica. Mas o que vai diferenciá-lo na vida futura é a relação dele com a paciente. Essa relação é de fundamental importância. Essa você não compra, não obtém num livro, né? Então, é muito importante que isso seja estimulado, né? Uma vez que nós somos hospital universitário. Mas parabenizo você novamente. Obrigado. Eu concordo, professor. A questão é que, vejam, os residentes, os alunos, né, saem, às vezes residentes, às vezes nem residentes ainda, enfim, vão trabalhar antes da residência, e eles trabalham primeiro em pronto-socorro, que é um pronto-socorro que a pessoa chega, não tem nenhum tipo de condição de fazer relação médico-paciente, né? Porque você sabe, o pronto-socorro, não é mais pronto-socorro obstétrico, ou geral, ou infantil, enfim, né? Uma situação que ela é de muito embate, né? Porque não tem espaço, não tem lugar, não tem condição, né? Primeira coisa, ou eles vão atender ambulatórios de convênios, ambulatórios públicos, né? Que isso que o senhor falou, né? Marcam 4 pacientes por hora e um encaixe. 60 por 5 dá 12 minutos. Em que condição ele tem de aprender relação, ou de praticar, ou treinar relação médico-paciente em 12 minutos? Então, assim, eu acho que essa questão que o senhor falou é fundamental, né? O Dr. Carlos Luiz também já tinha falado, eu acho fundamental. Agora, a questão é como que o mercado tem se aproximado, tem se apresentado. Eu não vou me delongar aqui, mas veja, a gente podia fazer uma pesquisa, não só entre os nossos residentes, você está pensando em fazer aí, residentes de maneira geral, qual o percentual deles que antes de acabar a residência já tem seguro médico, seguro profissional. E veja, eles percebem que essa questão de... né, eu já tive, professor, assim, né, foi assim, o que mais me deixou... Já tive há um tempo atrás, não tanto tempo, mas enfim, um ex-aluno que tinha se formado há 3 meses, e tinha tido uma denúncia no CRM. Aí depois que ele falou comigo e tal, né, eu parei e falei, como pode ter tanto tempo? Você se gradua ou você recebe lá em novembro, e em fevereiro chega uma carta do CRM com uma denúncia. 3 meses. Então, assim, eu fico pensando, porque em 12 minutos acho que não dá nem para pensar na judicialização da medicina, né? Em 12 minutos não dá para fazer nada. 12 minutos. Então, assim, eu acho que ensinar para esses meninos o mínimo que eles podem fazer, descrever uma cirurgia, descrever uma cesárea, né? Que isso pode trazer problemas se eles não fizerem, porque isso é um documento. Não emprestar a senha de um para outro se der problema. Eu também fico meio desgostoso de muitas coisas, sabe? Eu não acho que... Mas as coisas, infelizmente, têm mudado, né? O mercado tem mudado muito. Esses meninos, eles se expõem de uma maneira que é difícil.
Perfeito, Fábio. Olha, o Baracá acho que teve problema, saiu da reunião, então eu vi que não tem mais uma pergunta ali no chat, queria que acho que todos nós somos privilegiados hoje de ter tido essa reunião com você. Você nos alerta a coisas bastante importantes, né, no nosso dia a dia. Eu sempre falo que a Faculdade de Medicina deveria acrescentar 2 matérias, uma de Direito, né, para não sermos vítimas fáceis, e uma na área de gestão, né, saber administrar um pouco o consultório. Eu acho que faz uma falta muito, muito grande essas 2 matérias. E você nos clareou bastante, né, nos trouxe uma série de informações bastante importantes a esse respeito. E a gente é extremamente grato por você ter disponibilizado esse tempo para nos reencontrarmos aqui na nossa reunião, uma vez que agora estamos voltando a nos reencontrar fisicamente dentro do hospital. O Baracá estava terminando porque acho que você tinha caído de novo aí a sua internet, então estava terminando. Não, fez bem, por favor. Pode encerrar, Nilson, por favor. Consegui voltar pelo meu celular chinês, porque nós estamos sem... Aqui caiu o gerador, está fazendo teste de gerador. Baracá, cuidado que você pode ser acionado, porque você está menosprezando o chinês. É o Chayomi. Obrigado, viu, Fábio? Parabéns, olha, foi excelente. Viu? Obrigado. Nilson já falou, foi espetacular a sua palestra. Obrigado. Muito obrigado. E, professor Nilson, olha, professor Baracá sabe, quem sabe, né, no futuro próximo, a gente coloque aí para os alunos lá no Departamento de Ética e Bioética uma disciplina de Direito Médico. É alguma coisa que eu estou trabalhando para isso, tenho conversado com algumas pessoas, enfim, e se tudo correr bem, né, professor Baracá? Sim. Sabe, a gente consiga colocar, porque eu também acho que o senhor falou, um curso de gestão, um curso de minimamente de direito, acho que poderia ajudar os alunos com isso. Obrigado, gente, mais uma vez, viu? Perfeito. Muito bom, Fábio, parabéns, viu? Um abraço. Bom dia a todos. Um abraço. Obrigado a todos pela participação. Vamos encerrar a sala.